do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 132, sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então os teus olhos, toda a situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Nossa, que lição linda. Posso fazer a Vamos então dar sequência a essa leitura com a nossa prece, agradecendo mais uma vez ao nosso querido Mestre Jesus por esta oportunidade bendita. Mas, acima de tudo, agradecer pela lição que no dia de hoje nos trouxe esse entendimento de que precisamos buscar as oportunidades de crescimento, mas sem nos elevarmos ao ponto de escravizarmos com esses entendimentos, com essas riquezas que adquirimos, sejam materiais ou até mesmo culturais ou educacionais para nós. Que tudo isso que consigamos adquirir possa nos libertar, dar-nos voos mais altos ao empreendimento, à espiritualização de nosso espírito e daqueles que nos cercam. Agradecemos, Senhor, por estarmos entre amigos e principalmente, Senhor, por estarmos também com aqueles espíritos que com certeza vão ser nossos amigos. São esses necessitados que vieram até nós para aprender conosco e receber desta nossa hora bendita em que nos colocamos com muito carinho para o aprendizado, eles possam assim receber deste carinho, deste amor, dessa nossa vontade de aprender, tudo aquilo que eles precisam para se curar, para se elevarem mais e mais para o alto, como nós pretendemos. Que o Senhor nos abençoe, querido Mestre Jesus, agora e sempre, e que possamos assim dar início aos nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Muito bem, estamos aqui mais uma vez reunidos, para que a gente possa aprender acerca desse conhecimento fantástico que é a doutrina espírita. Vamos buscar aqui
o material que a gente vai compartilhar. Bom, hoje nós estamos em sequência aí, né? No capítulo 7º do Livro dos Espíritos, o retorno à vida corporal. Um pouco perdido aqui na diminuição, aqui. Só um momento que já vamos... Pronto, agora sim. Então, o capítulo é o 7º, no retorno à vida corporal, né? E agora nós estamos entrando no item 7º, que trata da simpatia e antipatias terrenas. As questões vão do número 386 até a 391. Bom, esse é bastante interessante, porque a gente normalmente fica se perguntando de onde que vem certas sensações ou certas impressões por parte das pessoas que a gente conhece. Às vezes boas impressões, às vezes más, e a pessoa não fez nada para a gente para justificar algo bom ou algo ruim. Então, de onde que vem isso? Então, esse capítulo explica muito bem isso para a gente, né? Com relação a essa sensação, essa simpatia ou antipatia por alguém que a gente venha conhecer. Bom, primeiro, a questão 386, Kardec pergunta para os espíritos: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Porque a gente sabe que pode se encontrar sim, mas a questão chave aí, o ponto chave é: e se reconhecerem? Aí Kardec fala: reconhecerem-se não. Ou seja, eles podem estar juntos, mas eles podem ser já companheiros, amigos, já tiveram alguma relação no passado, né, em outras existências, mas não necessariamente eles se reconhecem como tal. Oh, eu lembro de você, de tal encarnação, de tal... Não. Então, é isso que ele quer dizer, não se reconhece, né? Mas serem atraídos um pelo outro, sim. E, frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Então, que causa é essa? É seres que se encontraram, essa causa é deles terem se encontrado em outras existências. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas. Parece que é assim, uma casualidade. Olha só, encontrei o amor da minha vida sem querer, né? Como se isso fosse verdade, né? Mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Às vezes a Carol e eu, a gente comenta a respeito em 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e poucas pessoas aqui neste mundo, né, encarnados, e a gente vai encontrar justamente a tampa da panela, né, a outra metade da laranja. Poxa, em termos de probabilidade, é quase que nulo isso aí. Mas é que não é só isso que conta, esse lado fortuito, né, esse lado de coincidência, mas sim uma necessidade. Então, essa atração entre eles acontece a partir do momento que eles se encontram. Agora, como que se encontram? Então, existe todo assim, um complô para que a gente se encontre, porque é necessário que a gente tenha uma experiência com aquela pessoa. Então, não é fortuito, não é nada. Então, aparentemente fortuita, só na impressão, porque realmente a gente tem, no meio da multidão, a pessoa já designada para nós, né? Ou então o espírito vai reencarnar assim, tem um casal que quer ter filhos e pronto.
né? Aí ele aparece lá. Não, tem também toda uma sequência de ações para que ele chegue até aquele casal, porque aquilo já é uma necessidade, né? Aí depois, né, um desdobramento dessa pergunta, mas não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Ou seja, oh, fulano, você por aqui, né? E aí começa a relação? Nem sempre. Olha que interessante, a recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que pensais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Então, a gente fala, não, mas peraí, então você está falando só no caso de ter um problema, alguém prejudicou outro numa outra vida, então é melhor que não se reconheçam. Não, não necessariamente. Às vezes, imagina um casal estabelecido, de repente um deles encontra aquele que teve um amor profundo numa outra existência. Aí vai se desmanchar aquele casal porque a atração é irresistível. Então a consequência não é boa, é um inconveniente grande. Então é melhor que não se encontrem, não saibam o que aconteceu, deixa como está, fica a impressão e fica por conta de cada um agir ou se comportar de acordo com a sua vontade, sua qualidade moral, né? Aí ele manda ver na questão 392. Bom, dá para fazer as contas aí, nós estamos na 386A, vamos para 392, e aí, ou seja, é logo em seguida, é a semana que vem que nós vamos estudar. Então, vamos ver ela já. Então, nós vamos ter um spoiler, né? Como a palavra bastante conhecida já, né? Então, a 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Então, qual a razão disso? Por que a gente se esquece quando vem aqui? Esquece de tudo, né? Poucos têm a oportunidade de se lembrar de algumas coisas, e também algumas situações. O homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Bom, esse ele é mais ele mesmo, o tradutor aqui, que no caso foi o Herculano Pires, ele faz uma nota aí, né? Algumas traduções dizem, esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. A frase francesa é a seguinte, aí vocês podem ler porque eu não falo francês, né? O fato de ser ele mesmo, na nova encarnação, parece-nos mais significativo do que ser senhor de si. Então, ser ele mesmo significa todas as atitudes, tudo aquilo que ele faz, é ele que está tomando a decisão, é ele quem está sendo senhor das suas ações. Então, é ele mesmo. Então, o esquecimento nos ajuda a que ele tenha essa liberdade de tomar as decisões, de fazer as coisas por ele próprio, segundo a experiência que ele está tendo aqui, e não das experiências que ele teve no passado. Imaginem o acúmulo que nós somos de existências anteriores. É algo fantástico, é como se nós fôssemos uma multidão numa única pessoa. Mas é melhor que essa multidão se manifeste uma de cada vez, e não várias, ou não a última. Porque aí é como se uma outra pessoa tivesse interferindo em algo que ele se preparou para essa encarnação. Então, o esquecimento ele é muito importante. Porque é como se tivesse um monte de gente dando palpite na nossa vida, né? E nós mesmos, de vidas passadas, né? De existências passadas, de experiências passadas. E como a gente sabe que essa é uma boa de uma versão nossa, talvez a melhor versão que nós temos hoje, talvez não, com certeza é, né? Já que a gente, o acúmulo de experiências, o conhecimento, tudo ele é crescente, ele é progressivo, né? Então é melhor que ele tenha essa experiência, usando o que ele está agora. Porque no passado a gente fez algumas coisas que não foram lá muito adequadas, né? Moralmente falando. Então é melhor que não interfira agora. Então essa é a principal razão por que o espírito
o encarnado, né, a alma, né, o ser encarnado aqui, ele não lembra do passado. E seguindo agora o que a sequência, voltando de novo para o nosso nosso item 7, né, simpatias e antipatias terrenas, porque a gente avançou, mas agora estamos voltando, a questão 387. A simpatia tem sempre, por motivo, um conhecimento anterior? Olha que interessante. A gente não pode se apegar realmente às coisas fixas. Não tem um manual que serve para todo mundo. Não tem. Agora, os espíritos falam, não, nem sempre tem conhecimento anterior. Dois espíritos que têm afinidades, que se procuram naturalmente, sem que hajam conhecido como encarnados. Nossa, mas de onde que vem essa simpatia? Porque nós temos afinidade. Vai, digamos, o Marcos e eu adoro futebol, o Marcos também e tal, de repente a gente encontra, mas o gosto dele pelo futebol é aquilo que vem de encontro ao meu, então aquilo forma uma amizade, uma afinidade, uma coisa tão gostosa. E aí a gente passa, a partir dali, como um argumento, a ter uma aproximação, e isso pode levar a uma consequência muito boa, uma nova amizade, algo que venha, uma relação que venha a se consolidar para futuras experiências. Então, as afinidades não necessariamente são herança de vidas passadas. Nós podemos começar uma nova relação de amizade, de fraternidade, né, de convivência, segundo algo comum entre a gente. Estou seguindo, hein, pessoal? Se tiver alguma coisa aí, ou levanta a mãozinha, ou então abre o microfone e fala aí, tá bom? A questão 388, Kardec pergunta: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Aí, os espíritos dizem, há entre os seres pensantes, né, entre os homens, né, ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Essa é uma daquelas perguntas que eles não respondem. Tem algo mais? Tem alguma coisa mais? Oi, Inês, pode falar. Luiz, então, falando sobre essa parte aí do magnetismo, sendo o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Aí eu estava assistindo a palestra do Paulo Henrique Figueiredo e ele fala, tem um momento que ele pergunta qual é a nossa meta como espírito. E ele menciona que nossa meta é como que criar um network, né, de espíritos elevados, ou seja, hoje a gente está aqui, 12 pessoas reunidas, a gente está num nível. Então, a nossa meta é criar um network com os espíritos mais elevados e assim crescendo até a gente chegar à condição de um Cristo, de um co-criador, de vir a ser governador de um outro planeta, ou ir a um outro planeta para ajudar na evolução. Então, seria esse o magnetismo, talvez, que eles falam, que conectam essas mentes para esse ideal, que a gente ainda não entende, mas talvez seja esse fluido que me liga a você, que me liga a Vera, a Carol, e faz com que a gente trabalhe para o mesmo objetivo? Olha, eu não tenho dúvida disso. Isso não é nada material. Isso, porque já que a gente aprendeu um pouco mais sobre magnetismo através do Paulo Henrique, né, é essa simpatia, né? O magnetismo é algo assim que vai assim vinculando as pessoas, né? Então você vai estabelecendo essas conexões. Então pode muito bem ser nesse momento, né? Quando Kardec teve essa resposta, talvez não tivéssemos e talvez ainda não tenhamos uma resposta, né, que nós aqui, né, descobrimos. Mas, pela lógica, a gente já começa a pensar nisso como possível, sim. Porque, como ele falou, e foi bastante feliz, né, naquele comentário dele, nós estamos aqui para estabelecer vínculos.
Para estabelecer, ele tem conexões, né? Justamente para esse network funcionar. Porque, na verdade, é aquilo que Jesus falava, somos todos irmãos, né? Então, nós temos que respeitar o próximo, tem o próximo, o próximo. E quem é o próximo? É quem está do nosso lado. Não importa o vínculo sanguíneo, não. Nós somos uma grande família, só que nós ainda não temos a percepção disso. A gente privilegia a nossa família sanguínea, né? Então, elas para a gente mata, a gente morre, a gente sofre, a gente se alegra, enfim, por esse grupo. Mas é o nosso aprendizado para que esse grupo aumente mais e mais. Hoje, você citou aí, são 20 pessoas que estão aí já se relacionando, pode estar longe, mas já tem um vínculo estabelecido. E o que é isso? Pode ser que a gente nem conheceu todo mundo aqui numa encarnação passada, mas o que trouxe a gente a ter essa relação de amizade, fraternidade? Tá? O estudo do Livro dos Espíritos. Como exemplo do futebol lá que o Marcos e eu fizemos aí, né? Então, nesse caso, um grupo de pessoas, né? Alguns sim podem ter se conhecido, mas outros é a primeira vez. Mas a afinidade trouxe a gente para isso. E nós certamente vamos saber que magnetismo é esse, né? Que vai tornar a gente assim ligado a outras pessoas, vinculado a outras pessoas. Sim, porque a frase que diz entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis é muito forte, assim, é uma coisa tipo assim, ou os seres pensantes a gente tem, e aí fala, o magnetismo é o piloto desta ciência que a gente ainda não conhece. Exato. Eu acho bem interessante porque eu não assisti a palestra dele ao vivo. Aí, às vezes, eu acho que é até melhor assistir depois, porque a gente presta mais atenção, acho que na hora fica até nervosa. Mas ele foi muito legal, ele tentando explicar esses vínculos que a gente cria e às vezes nem se dá conta, né? Que às vezes é assim no dia a dia e que mais tarde vão ter igual esse vínculo criado hoje, não está sendo criado hoje, tem vínculos que estão sendo criados hoje, que amanhã vão ter resultados, então assim, é muito interessante. Só isso, pode continuar. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Vou dar um exemplo, né, mais ou menos, para que a gente possa, a partir disso, pegar um pouquinho mais a coisa. Vai ter uma corrida de cavalo, famosa, tal, né? Quem vai nessas corridas? Quem vai lá apostar, tudo, né? É muita gente. Essas pessoas que vão lá têm uma ligação muito forte umas com as outras. Porque pelo que o que liga essas pessoas é o amor pelo cavalo ou ainda pelo jogo, né? Ou qualquer outra coisa. Então, existe ali um magnetismo que faz com que eles se juntem. O que nós não conhecemos bem é esse magnetismo, nós só vamos compreender mais tarde. Mas existe um magnetismo que une essas pessoas e essas pessoas podem estar juntas por várias coisas. Vamos lá, na corrida de cavalo. Umas gostam do cavalo, outras gostam de jogar, outras gostam de ver as roupas, né? Todo um esquema formado atrás disso. Umas vão para conhecer como é que é feita a administração de estudo, a organização de estudo. Agora, você percebe que o magnetismo, ele não liga só as pessoas que gostam de alguma coisa. Através de um evento, né, várias pessoas vão atrás desse evento, mas cada uma buscando uma coisa. E todas as pessoas ali se juntam, elas têm ligações. Né? É bastante interessante isso. É um network, né? Que a pessoa está ali, talvez não pela mesma finalidade, mas... Pelo mesmo motivo, Hoje nós estamos ligados com o objetivo de aprender, né? Aprender juntos esse mesmo conhecimento, né? Mas pode ser que as pessoas estão juntas
conosco somente porque não tem o que fazer. Então, se junta a nós. Nessa hora não tenho nada o que fazer, tal, estou ali. Né? Ou ainda qualquer outro objetivo que a pessoa tem. Então, não é o objetivo de estudar que nos liga a certas outras pessoas. Mas essas outras pessoas, com certeza, têm uma ligação conosco. Que aí entra o tal do magnetismo, que é uma ciência que ainda a gente não pode compreender bem. Porque nós não podemos dizer que o magnetismo é uma energia que nos une. Não é isso. Né? Ela é a bússola de uma ciência que ainda nós não conhecemos. Porque não existe, nós não conseguiríamos compreender ainda. Mas acho que é isso, né? Deu para... Agora, tem uma coisinha que eu queria falar também, desde a primeira pergunta, né? Dois seres que se conheceram e se amaram, podem encontrar... A gente vive conversando sobre isso, né? Poxa vida, como seria bom se nós pudéssemos retornar juntos, né? Com as pessoas que a gente conhece e com as pessoas que a gente realmente ama. Né? Mas aí, um dia desse nós conversando, chegamos à conclusão seguinte, ó, nós vamos nos reconhecer? Não, nós vamos ter muita simpatia um pelo outro se nós estivermos próximos, né? Se estivermos na mesma cidade, no mesmo contexto de vida. Mas é muito importante que a gente aprenda a amar outras pessoas. E principalmente aqueles outros a quem a gente não amou, né? Muito pelo contrário, a gente odiou e etc. Então, é necessário que a gente viva com outras pessoas que nós temos vínculos. Então, a gente não vai voltar com as mesmas pessoas, porque nós temos que prosseguir no nosso conhecimento, no nosso aprendizado com outras pessoas. E também, às vezes, ocorre da gente voltar novamente, mas com um objetivo ainda maior. Eu gostaria de ter falado isso antes, eu acabei não falando. Eu acho que para amar todo mundo, tem que estar no nível de Jesus, né? Que ele nos amou como ninguém amou. E ele nos ama. Então, para ele não importa em que estágio está na escala espírita a situação evolutiva desse ou daquele espírito. Ele ama incondicionalmente. Né? Então, isso é bonito. Mas um dia nós vamos chegar lá, né? Vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. A questão 389, de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Não sei se já aconteceu com vocês isso aí, com alguém aí, mas a resposta dos espíritos é espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Então está a flor da pele ali. A existência teve alguns traumas, né? Algumas consequências que ultrapassa uma existência a outra, às vezes até mais, e a pessoa tem essa sensação. Então, esse sentimento é que leva a pessoa a entender como antipática, e muitas vezes mutuamente, né? Porque, de alguma maneira, foram inimigos do passado. Vamos ver essa outra questão, que ela também é interessante. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má, ou seja, foi uma experiência ruim, né? Aí os espíritos falam, dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Agora vamos fazer o seguinte, o Marcos e eu adoramos futebol, só que ele torce para um time e eu para outro. A gente numa experiência agora, né, que nós estamos tendo, anterior, vamos dizer, numa última, nós tivemos esse conflito de opinião.
né? De gostos. Então, e era tão forte na gente que a coisa foi assim, foi feia. Mas não necessariamente eram dois espíritos ruins. Eu não sou tão ruim assim, né, Marcos? Nem você. Então, mas o fato é que a gente teve diferentes opiniões. E isso afetou nossa relação. Então, nós vamos para essa agora, que nós estamos agora. Então, tem essa antipatia sem que soubéssemos a origem. Então, isso está à flor da pele. Eu não gosto muito, não sei porquê, mas não gosto muito do Marcos. Ele também não sabe porquê e não gosta muito de mim. Então, não é que não é que nós somos espíritos muito atrasados. Somos atrasados, mas não tanto, né? Então, não é que houve entre a gente se degladiou, a gente, enfim, foi, né? Não, é que havia essa falta de similitude do modo de pensar. Então, a forma de pensar não era a mesma entre a gente. Só que, à medida que a gente vai evoluindo, isso vai se apagando e essa antipatia desaparece. A questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquela cujo espírito é pior ou o melhor? Kardec também, aí ele foi fundo, né? Então, aí tem essa mesma situação entre que a gente deu exemplo aí do Marcos e eu, mas um dos dois é um pouquinho pior, um pouquinho melhor, tá? Mas e essa antipatia? Em quem começa isso aí, né? Aí os espíritos dizem, numa e na outra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-la. Então já é meio que uma prevenção, né? Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Então ocorre nos dois, tanto um quanto o outro, né? Mas seguro de sua superioridade, esse o segundo aí, né? Que provavelmente seja o Marcos, né? Não sente contra o outro nem ódio, nem inveja. Contenta-se em evitá-la e lastimá-la. Então, é o melhor. Quando um não quer, dois não briga, não é? Assim que dizem no interior lá do estado de São Paulo. Então, é melhor que não haja realmente é melhor que haja esse afastamento, certo? Então, é isso aí. Esse era nosso... É um capítulo, um item bastante curto, o outro é tão grande que nós vamos precisar de duas vezes. Eu não quis misturar para que a gente pudesse discutir mais esse ponto aqui e assim entender o nosso estudo da noite de hoje, né? Então, agora estou na expectativa dos comentários, das dúvidas, enfim, daquilo que for. Sabe que tem uma coisa que a gente, pelo menos eu já vivi isso, ou a gente viu do nosso lado, é que às vezes a gente tem uma antipatia por uma pessoa fisicamente, sabe? Quantos não têm preconceito, né? Pela cor, pela raça, né? Então, essa antipatia... Por status, exatamente. Então, essa antipatia, ela pode vir por vários motivos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não significa que a pessoa que a gente tem essa antipatia, ela seja um espírito mau, né? Muito pelo contrário, quem está sendo mal aí é aquele que está tendo a antipatia por causa de raça e tantas outras coisas, né? Não é mesmo? Eu lembrei de um exemplo agora, acho que tem a ver com esse último, sobre, né, se
os espíritos, né, estão em frequências diferentes, né? E geralmente aquele que é mais elevado moralmente, ele vai ver que não tem nada a ver com aquele sentimento daquele outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, né? Tanto faz. E ele, mesmo que eles não se batam, ele não vai se atingir, né? Pelas questões do outro espírito. Aí eu lembrei na Diálogo com as Sombras. Bom, se não fosse trágico, ia ser cômico, né? Porque eu vou confessar, eu dei risada na hora que eu li essa parte do livro. Que ele conta que um dos amigos dele, que também é doutrinador, que tentando doutrinar um espírito, ele deixou ele tão bravo, tão bravo, tão bravo, doutrinador, que o doutrinador falou assim: se materialize que eu vou dar na sua cara. Eu fiquei rindo na hora que eu olhei aquilo. Falei, não é possível uma coisa dessa. Então, ele fala sobre essa questão, né? Acho que vale muito nessa questão. Não quer dizer que nós estamos, assim, né, aqui encarnados e doutrinando espíritos difíceis que somos melhores que eles, né? Porque aquilo ali, na hora que eu li, eu dei risada, mas eu pensei, que situação. Ele perdeu a paciência, não aguentou mais e pediu para o espírito se materializar, para ele dar uma bofetada na cara do espírito. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu acho que é o exemplo dessa última pergunta, né? Se você é moralmente elevado, você nem se atinge com outras, com as imperfeições, né? Com sentimentos alheios que não condizem com os seus. Então, acho que esse é o nosso trabalho, né? A gente vê o tanto que a gente é imperfeito quando uma coisa que às vezes não tem nem nada a ver com a gente, que era o caso, né? Provavelmente desse doutrinador, que não era em relação direta a ele, mas óbvio, estava atingindo ele, nos atinge, a gente sai do sério e entra naquela vibração daquele outro amigo que está realmente querendo te puxar para essa vibração, né? Então, isso diz muito sobre a nossa inferioridade. Você ia falar alguma coisa? Ele, inclusive, né, agora que está bem fresquinho aí para você, Inês, que você viu, né, a palestra, quando ele fala de vínculos, ele fala não necessariamente, eu lembro disso porque ele me envolveu nessa questão, né? Não necessariamente o vínculo é de, assim, de fraternidade. Pode ser um vínculo também de inimizade, né? Então, mas queira ou não, isso é positivo, porque vai ao longo do tempo, né? A coisa vai progredindo, porque amigos ou não, os vínculos tornam a gente melhores e a gente vai tendo a oportunidade de estar juntos, né? Eu acho que também, como a Suelen acabou de dar esse exemplo aí do livro, eu acho que tudo tem a ver com... Se a pessoa é um pouquinho mais elevada e conhece um que não é tão elevado, eles têm antipatia, eu acho que manter a compostura. Que eu me lembro muito de Emmanuel estar sempre lembrando o Chico de manter a compostura. Porque mesmo você sendo elevado, tem situação que você... Se não tiver aquela compostura, você perde, entendeu? Então é onde você se torna elevado, onde você consegue chegar ao pico do pico e não explodir, manter a compostura. E tem a ver, lógico, vínculos saudáveis também, só vínculos saudáveis não te leva à frente. Então, entre vínculos, você tem que ter aquele vínculo que te challenge, que te, entendeu? Que vai te fazer borbulhar por dentro, que vai te fazer pensar na sua reação. Por que eu pensei isso? Por que eu falei isso? Por que eu me sinto assim quando eu estou na presença dessa pessoa, quando eu ouço, às vezes até só da pessoa, a opinião de alguém já te irrita, entendeu? Então, eu acho que isso já é para te educar na sua compostura, porque eu acho que a evolução tem muito a ver com compostura. E esse do Diálogo das Sombras aí é muito bom, porque ele perdeu a compostura total. Ele perdeu o controle emocional, né? E isso é um dos males nossos, né? É o descontrole emocional. Porque se não houvesse esse descontrole emocional, nós não sofreríamos. Nós não íamos chamar o outro para se materializar. Agora, imagina quando o outro está ali do outro lado, né? Aí a coisa é feia, né? Porque ele já está materializado ali, né, gente?
E tem uma coisa também com o negócio, né, da gente ter antipatia que pode gerar na gente, e a gente também tem que tomar cuidado. Ainda mais a gente que estuda bastante o negócio de forma íntima, é que surgem os julgamentos também, né? Porque às vezes só o fato de você ser antipático àquela pessoa, você já julga aquela pessoa que ela é ruim. Já aconteceu uma vez comigo, e obviamente eu acho que com todo mundo tem antipatia a tal pessoa, mas aí, obviamente, você julga a pessoa pelo que os atos que você acha que está errado, e aí você ouve de outra pessoa que ela foi super boa com essa outra pessoa. Aí você morde a língua e os seus pensamentos de uma forma tão feia que você fica com vergonha de você mesma. Sim. Pelo fato de você ver que fala, meu Deus, eu tô aqui jogando a menina só porque a pessoa, sei lá, o homem, só porque eu fui antipático, tipo, não, o meu santo não bateu, né, literalmente com ela, mas ela tá aí fazendo coisa boa para outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que ajuda a gente a tomar o cuidado a não julgar também, né? Tem uma coisa também que eu achei muito interessante nesse estudo, é que os espíritos falam assim, olha, eles falam, né, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Nós não necessariamente precisamos nos forçar a conviver com o outro se nós não conseguimos. O esforço que a gente deve fazer para tal coisa é muito importante. E é isso que é válido, é esse esforço. Mas é melhor evitar essa pessoa se a gente não consegue, né? Do que aumentar esse ódio, aumentar essa antipatia. Acho que dá para fazer uma analogia com o atletismo, né? O atleta, quando vai competir, ele tem que estar preparado, ele se prepara para poder, senão é melhor não ir. Se ele tiver sei lá, um tendão rompido, alguma coisa, saiu de uma cirurgia, ele sabe que não vai conseguir, então é melhor se preparar para depois sim competir. Então, Realmente é. isso. Desculpa, eu continue. Opa! Sim, Tiago. Não, eu tenho uma pergunta, mas eu cortei a Verinha sem querer, desculpa. Não, querido. O que eu ia dizer é que o fato da gente ter esse conselho de evitá-lo e lastimá-lo não significa que a gente deve não se esforçar para conseguir para conhecer melhor a pessoa, para adquirir uma simpatia. Isso não é desculpa. Eu tenho uma perguntinha. Seguinte, se essas simpatias e antipatias elas entram em ação no nosso dia a dia, né, na nossa vida e tudo mais e tal, somos simpáticos a algumas coisas, antipáticos a algumas, e nem sempre quando somos simpáticos a alguma coisa ou alguém quer dizer que essa atitude é certa, podemos ser simpáticos a ser uma pessoa ruim, por exemplo, ou praticar alguma coisa ruim, podemos ter essa afinidade com isso também. Nem sempre a afinidade quer dizer que é para o bem ou para fazer uma coisa boa. Então, com isso dito, a minha pergunta é, se temos essas simpatias e antipatias durante o nosso dia a dia, qual a diferença desse mesmo mecanismo para o médium? Numa mesa mediúnica, por exemplo. Porque eu entendo que dentro de uma mesa mediúnica, de um ambiente controlado, por exemplo, como já foi citado, vamos ter, por favor, me corrija se estiver errado, simpatias com espíritos necessitados ou, de repente, os espíritos um pouco mais frustrados ou agressivos, mas nem sempre você vai ser dessa forma, como já me foi falado e eu já fiz uma pesquisinha. Então, a minha pergunta é diferente no ambiente de mesa mediúnica do que na sua vida normal? Essas simpatias e antipatias? Tiago, você se antecipou um pouco, nós estamos na segunda, isso é para sábado, viu? Então vai dar aula sábado, de mediunidade. Então vou anotar aqui e vou esperar então, hein? Não, estou brincando com você, estou brincando. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você
é que existe uma diferença entre o que nós estamos estudando hoje com a sua pergunta. Mas a sua pergunta ela é muito pertinente, ela é ótima. Hoje o que nós estamos estudando é simpatias e antipatias terrenas, não em relação a espíritos, né? Mas nós, na mediunidade, nós vamos estudar isso. Eu vou só adiantar alguma coisinha para você, muito rápido, tá? Quando você fala mesa mediúnica, você está dizendo trabalho mediúnico, né? No trabalho, né? Nós estamos lá trabalhando. Isso. Existe, sim, uma aversão, existe uma antipatia, muitas vezes do médium para um espírito, pela vibração dele, tá? Mas nós, no trabalho mediúnico, nós somos guiados por espíritos superiores, sabe? E muitas vezes nós deixamos de lado isso porque nós queremos ajudar o espírito, tá? É bem diferente de quando a gente está frente a frente com o encarnado. É muito diferente. Existe essa antipatia, sim. Inclusive, às vezes pode ocorrer de o espírito no trabalho mediúnico te trazer sensações que você não suporta, que você não aguenta e você pode ressarcir esse espírito. Ele vai ser ajudado por outro médium, tá? Pode ocorrer isso. Mas o nosso esforço é de trabalhar para ajudar qualquer que seja o espírito, né? Esquecendo um pouco da gente. O ressarcir é rechaçar, né? Sim, desculpa, eu falei errado. Assim, para que ele seja conduzido a outro, é afastar. Sabe, Tiago e demais, nós estamos, como a Verinha lembrou bem, nós estamos falando de antipatias e simpatias terrenas, né? Entre encarnados. E de onde que vem isso? Mas espírito é espírito, encarnado ou não, então ele está tendo uma experiência quando encarnado, quando ele está desencarnado é outra experiência. Então, simpatia e antipatia tem de qualquer jeito, né? Porque isso é uma condição entre pessoas, né? Eu também tenho apatia, mas nem cheira nem fede, né? Então, é outra sensação. Mas a diferença entre um trabalhador na mesa, como se fala mesa mediúnica, um trabalho mediúnico e fora dele, né, é que no trabalho mediúnico a busca pelo controle do ambiente é muito grande, é uma constante. Para que um trabalho seja decente do ponto de vista assim, de bons resultados, ele tem que estar realmente com todo mundo preparado e mantendo o ambiente sob controle. Agora, fora do ambiente, na rua, em casa ou em qualquer outro lugar, então é o médium que tem que buscar o controle, ele que tem que estar senhor de si para que possa... Médium ou não? Médium ou não, mas no caso, como a pergunta foi médium, né? Então ele realmente tem que ter esse controle. E nós temos a mão da Inês levantada. Tiago, uma das minhas curiosidades quando eu comecei com o trabalho mediúnico, e talvez seja a sua curiosidade também, é se existia antipatia entre os médiums ali trabalhando no círculo. E eu cheguei no começo, eu até perguntei para o Luiz, para a Vera, e existe. Mas como a Vera disse, a gente está sendo assistido por um grupo de espíritos mais elevados, ou seja, aqueles que estão em sintonia, procurando completar o trabalho, vão se unir e vão ficar. É onde às vezes entra gente, sai gente, porque aqueles não estão se encaixando no trabalho que a gente está ali para fazer. Então, existe sim a antipatia dos encarnados também ali na roda mediúnica, não é porque os médicos estão ali que não tem essa antipatia, mas quem comanda é um plano espiritual maior, e quem tem de ficar vai ficar, e quem não tem vai achar um lugar adequado para utilizar a energia, o talento, ou talvez outro grupo. Eu acho que essa sua curiosidade, meio que eu tinha essa curiosidade no começo também, que eu até falei uma vez, eu não sou uma pessoa hipócrita, eu não sei sentar numa roda, entendeu? E elevar meu pensamento se todos os pensamentos não estão na mesma sintonia. E acontece. E no próprio Diálogo das Sombras também eles explicam
que acontece às vezes do dirigente do grupo pedir para alguém sair ou automaticamente aquela pessoa não se sente parte, ela mesma sai fora. Só isso. Pode Então, estar aí uma oportunidade de modificação ou então de saída, realmente. Naturalmente, os espíritos acabam tirando a pessoa que não está adequadamente harmonizada com o grupo. Os espíritos fazem isso. Todos então estamos... podemos dizer que simpatias e antipatias existem nesses dois mundos, mas dentro de um trabalho mediúnico planejado e feito, ele tem ele é um pouco diferente, podemos falar assim. Não, não é. É assim, ó, imagine assim, vamos voltar no futebol, tá? Não que eu seja fanático de futebol, mas vamos pensar nisso. Uma equipe, ela tem que estar unida por um só objetivo. O objetivo é fazer o gol, é ganhar e tal. Isso que todos nós sabemos, né? O exemplo ele é usado porque faz parte da nossa cultura. Então, todos têm que estar fazendo aquilo que sabe fazer melhor, mas visando o objetivo comum, ou seja, trabalhando unido, né? Todos trabalhando unidos. Agora, se tem um craque lá no meio que acha que pode levar sozinho nas costas o time, ganhar e tudo, né? E o restante não está nem aí. Tá bom, se ele é o bom, então ele que vá. Tá. E entre outros, aí forma também uma equipezinha ali dentro dessa equipe. E, enfim, não tem união. Você não concorda que o resultado vai ser dos melhores? Então, dependendo do trabalho mediúnico, é muito importante. Aliás, todos deveriam ser assim, né? Mas tem alguns que, por exemplo, no desenvolvimento mediúnico, tem gente chegando a todo momento. Então, alguns trazem consigo aquilo, ainda que não consegue superar, né? Então, não tem esse senso de união. Já outros grupos, alguns, por exemplo, vai de desobsessão, é muito importante que haja união do grupo. Então, por isso que, muitas vezes, as pessoas são escolhidas a dedo porque demonstraram senso de equipe, respeito ao próximo, responsabilidades. Então, é muito importante. Então, para alguns trabalhos, a necessidade é maior ainda do que num outro trabalho. Tá? Mas todos eles, naturalmente, que precisam do mesmo objetivo, né? Então, e por isso que tem, como vocês já leram aí, alguns já leram no Hermínio Miranda, né, no Diálogo com as Sombras, o coordenador é ele que vai estar filtrando algumas coisas, conduzindo, tirando algumas pessoas, aparando arestas, porque é importante que haja essa simpatia entre todos. Ninguém é perfeito e ninguém está todo dia no mesmo nível de tranquilidade, de paz, de humor, né? Então pode vibrar, pode oscilar e aí pode haver consequências. Então aí entra a vontade nossa de controlar os nossos instintos, né? As nossas sensações, aquilo que a gente, o pavio curto, enfim, né? Todo esse tipo de coisa. Sim, eu entendi. Eu acho que, na verdade, pensando melhor aqui com as explicações que vocês me deram, a minha pergunta eu acho que era mais para a semana que vem mesmo. Porque a minha maior curiosidade mesmo, entre os encarnados, eu compreendi, acredito eu. A minha pergunta mesmo da semana que vem era mais focado aos desencarnados, a afinidade, a diferença entre afinidade entre encarnado versus desencarnado, fora e dentro de um trabalho mediúnico. Acho que agora eu fiz a pergunta direito. Semana que vem responderemos. Era isso. Perfeito. Olha, se a gente não for mais ter nenhuma observação, nenhum comentário a respeito disso, eu gostaria de apresentar para vocês o palestrante da próxima semana. Posso apresentar? Da próxima semana, não. Dessa semana, né? A próxima quarta. É isso. Ah, não é nessa quarta, não? Nessa quarta, amanhã, depois da manhã. Ah, tá. Então, vamos lá.
Só que não era essa aqui. Ah, não, é essa aqui, sim. Oi, desculpa. Muito bem. Essa é a carta. Ui, desculpa. Olha, hoje a coisa tá feia aqui. Essa aqui vocês estão vendo aqui, o retorno à vida corporal? Ou tem alguma outra coisa? Estávamos vendo a carta. A carta. Então, desculpa. Eu estou meio atrapalhado aqui, mas um pouco de paciência, vocês vão ter exatamente o que precisam aqui dar. Bom, então nós terminamos aqui o estudo desse capítulo, né, com essas questões. A próxima é na sequência, 392 em diante. Quem gosta de ler um pouco, de se antecipar, é muito interessante também, que ela vai tratar do esquecimento do passado. A primeira aí a gente já leu, né, que é 392. Né? Mas a gente vai passar por ela para compor. E então, quem quiser, vai ser da 392 até a de número 399. Não quer dizer que nós vamos até ela, porque é bastante extenso, né? Mas vamos avançar bastante aí, né? Bom, esse aqui é o nosso palestrante da próxima semana, né? Desculpa, da próxima quarta-feira, dia 12, né? Às 5 horas da tarde, horário de Las Vegas, né? No Brasil um pouco mais tarde, às 21 horas. O Júlio Carvalho é um médium, psicógrafo, e ele faz o mesmo trabalho que Chico Xavier fazia com aquelas cartas consoladoras, né, das mães, né, e de parentes, de entes queridos, né, pessoas que estavam assim totalmente desconsoladas, desesperadas, e ali recebiam cartas. Então ele faz esse tipo de trabalho. Qual que é o objetivo de trazer ele? Nós, quando buscamos, né, nossa comissão aí de busca de palestrante, né? Aí vamos para as cartas mediúnicas, né? Inclusive a própria Kátia tinha sugerido isso também, né? E aí a gente não tem jeito, né? É difícil fazer surpresa, né? Mas teve um dia que vazou até o Haroldo, né? Mas, né? Mas então, o Júlio Carvalho faz um trabalho muito bonito. Além das cartas, existe o Instituto Espírita do Amor, que fica lá em Minas, que ele dá assistência para muita gente. Então, vai ser muito importante a gente conhecer. Então, eu sugiro, recomendo, convido, em nome das duas casas, que vejam que assistam essa palestra. É muito bom, é um sujeito muito simples, e a gente vai poder interagir com ele, fazer perguntas, tudo. Então, é muito, muito legal esse tipo de coisa, né, que a gente faz nas nossas lives. A nossa preocupação não é ter aquele ibope assim de encher a sala e ter não, é aquelas pessoas interessadas que vêm fazer as perguntas pertinentes ao conhecimento, à experiência do palestrante. Tá? Luiz, Oi, obrigada por fazer o contato com ele e organizar tudo. Não, como eu te falei, a gente é uma equipe. Eu tenho uns têm melhor afinidade, vai lá e fala com o palestrante, vem o outro fala. E aí, se cabe a mim, se eu tenho como melhor contatar essa. Nesse caso, fui eu, né, que falei com ele, por isso que eu estou falando. Um sujeito muito simples, ele tem uma horta não, uma plantação orgânica que lá nesse estabelecimento, né, que ele tem lá, e para fazer coisas boas, né, para fazer o bem para tantas pessoas, as cestas e tudo, para enriquecer a cesta, e ele fala que trabalha na roça. Eu até achei interessante. Ele falava, é que aqui na roça, porque eu não atendi porque eu estava trabalhando na roça, então... Ele é mineiro, né, Góis? Mineiro, Nossa. E fala que nem mineiro, exatamente. Mas, olha, eu estou com bastante, uma expectativa muito positiva, se bem que todas as palestras foram, todas, eu não diria que teve uma ou outra que a gente não gostou, sei lá, não, pelo menos na minha opinião.
E todas elas foram realmente muito boas, mas eu estou com bastante, assim, uma expectativa, porque nós temos dentro do nosso grupo pessoas que fazem esse tipo de trabalho, não cartas consoladoras, mas cartas escritas ou ditadas por espíritos, né? E que tem a sua finalidade, e que nós vamos estar discutindo isso. Por que que é? Então, essas cartas, por que que nós temos esse tipo de trabalho? Porque os espíritos, eles não dão ponto sem nó. Então, se existem médiums que têm algumas habilidades, algumas, né, assim, fazem algum tipo de mediunidade que seja específica e útil a eles, então eles trabalham isso. Então eles vão dando. Então no nosso grupo tem alguns médiuns psicográficos, né, que fazem, né, o uso da psicografia. E então é muito interessante isso. Por isso que a gente lê cartas no dia do estudo. É justamente cartas que nasceram, com exceção de uma, que eu me lembro, né, que foi postada no Facebook, aí a gente aproveitou ela. Então, fora aquela, todas elas são da lavra de médiuns nossos, do nosso grupo, que hoje contamos com 4, né? Então, esse é o convite, né, para a gente estar presente nessa... Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse tipo de... Eu ontem, por exemplo, eu ainda falando, né? Ontem eu soube, através de um companheiro nosso aí, né, um trabalhador, que o irmão dele, que não é espírita, segue o Júlio Carvalho, né? Então ele está feliz de ter essa oportunidade de ver o Júlio e poder até falar com ele, né, se for o caso. Que legal. Tudo bem? Tudo. Se não aprovarem, a gente fala para o Júlio não vir na quarta, tá? Bom, então agora tem essa carta, que era do dia 1º de julho, ela é antiga, né? Antiga porque tem um mês e pouquinho aí. Porque são muitas, como a gente falou, hoje nós temos mais de 70 cartas. Não, é recente, mas perto das que a gente está lendo, algumas a gente lê de alguns dias atrás, né? Então, mas como a gente sempre comenta, é melhor que a gente adeque a carta ao assunto que a gente está tratando, ou até mesmo a situação que a gente está vivendo, né? E essa carta, ela é bastante interessante. É uma mulher, né, que escreveu, e ela... Seu nome é Rosália. Então está aqui a nossa carta da noite de hoje, né? Então, ela é do dia 1º de julho desse ano, o nome do espírito é Rosália, e a gente deu por título, porque não é o espírito que dá título, né? Ele escreve a carta e depois cabe a gente. Então, um acordo entre o médium e os médiuns, aí a gente vai, chega num título, né? E esse título ficou como Vigilância, né? E aí vocês vão perceber a preocupação dos espíritos. Tem várias coisas aí que a gente pode levar em consideração. O nível, assim, cultural, pelo menos cultural do espírito, a maneira dele escrever, né? E ele encontra também médiuns que têm alguma cultura, têm alguma informação que possa transferir ou transmitir tudo, então o espírito se aproveita bem disso. Então, a cultura do espírito somado ao banco de dados, né, de informações do médium, pode gerar uma carta muito bonita. A gente vê também a atualidade, né? Claro, é de julho, mas vê isso. Outra coisa também é a influência deles nas nossas vidas, assim, nesse caso, muito positiva, né? Como que eles como eles se mostram. Outra coisa também é a mensagem otimista, porque a coisa não está fácil para ninguém. Se alguém do grupo fala, não, para mim está... Nossa, eu prefiro a Covid do que a época anterior. Ninguém vai falar isso, porque está difícil, não está fácil para ninguém. Mas ela vai falando um pouco sobre isso, né? Então,
ela começa dizendo: estamos vivendo e atravessando um momento muito importante para a humanidade. Olha só que coisa. Então, não é para meia dúzia de pessoas, não é para um país, não é para uma vila, não é mesmo um continente, é para o mundo, para a humanidade. Né? Nunca foi tão necessário para cada um de vós manter o coração e a vossa mente serena e tranquila, alimentá-la com esperança e paz, confiantes e otimistas em um melhor porvir. Então, não vamos perder a cabeça, né? Então, vamos manter a mente serena e tranquila. Sabemos, contudo, que poucos conseguem praticar o que foi dito, no parágrafo anterior, né? Ao contrário, temos hoje a maioria de vós agitados, aflitos, ansiosos e inquietos por um futuro que desconhecem. Bem sabemos o quanto é penoso para o homem encarar momentos como esse, onde convivências são necessárias, privações materiais que são difíceis de suportar e muitas viciações morais a vigiar. Então, a coisa realmente não está nada fácil, né? Não são as vossas mentes e corações habituados a privações. Realmente, a gente vem de uma época onde a gente não faltava nada, de um jeito ou de outro a gente estava... Ou seja, havia assim não é inércia, mas havia uma rotina no mundo, né? Estagnam e abusam de suas posses materiais, de viciação da matéria, entorpecendo e anestesiando o veículo físico a fim de não encararem a si próprios perante o espelho. Alguns buscam válvula de escape, e é nisso aí. Então, posses materiais, então vai às compras, viciação na matéria, de todo jeito, comida, bens, enfim, tudo que é material, né? Entorpecendo e anestesiando o veículo físico. Quer dizer, quem sofre é o corpo, né? Porque não consegue encarar a situação do jeito que ela está. Tem dificuldades para isso. Contudo, sempre existe um momento para reajustar-se com Deus e também consigo mesmo. Olha a importância. Então, não é só a gente se reconciliar com Deus, reajustar com Deus, mas também com a gente, e principalmente com a gente. Se a gente consegue se reajustar com a gente, não vai conseguir com ninguém mais, né? É necessário e importantíssimo levar em consideração o auto-amor e o auto-perdão para progredirem em sua própria evolução. Olha que interessante. Não adianta ficar culpando a si próprio. Vamos exercer o auto-perdão. A gente erra, a gente faz coisas que depois vêm a se... Isso não precisa ser um erro, assim, de ação. Pode ser um erro de pensamento, pode ser um erro de... Enfim, há muitas maneiras de errar, mas que a gente tem esse auto-perdão, né? E também o auto-amor. Vamos amar a nós mesmos, vamos respeitar a nós mesmos, vamos dar oportunidade para nós mesmos, né? Porque isso vai auxiliar o nosso progresso, a nossa evolução. Não existe crescimento sem dor. Tem uma amiga nossa que falava, né, ela já desencarnou, ela falava assim, crescer dói, né? Eu sempre falava isso aí, crescer dói, e realmente é isso. E esse espírito estava dizendo, lembrando a gente isso, não existe crescimento sem dor. As dores, nem sempre físicas, são as mais duras de enfrentar, realmente. Não é sempre uma espetada que dói. Às vezes lá dentro, né, as dores da alma, que devem suportar são em grande parte a causa de vossas quedas ou de estacionarem por medo. Então é isso, a gente cai ou a gente paralisa, né? Encarar as próprias dificuldades internas do espírito é a tarefa mais difícil, porém a mais proveitosa de vossa encarnação. Então, os inimigos são internos, muito mais que externos. Então, lutar contra esses inimigos é a tarefa mais difícil. E é essa que realmente vai tornar a nossa encarnação mais proveitosa, né? Sabemos também que todo homem de bem leva consigo um tesouro no seu coração e em suas mãos. São capazes de auxiliar
os que partilham da marcha convosco. Ou seja, todos nós temos capacidade de auxiliar, porque nós levamos conosco esse tesouro, essa luzinha que outro dia a Carol se lembrou, outro dia não, foi no sábado agora, lembrou, tudo, por pior que seja o espírito encarnado, quem quer que você tenha uma luzinha que está ali prestes a, com o devido combustível, aumentar. Né? Trabalhem para espalhar esses tesouros, amem para multiplicá-los e perdoem para não esquecê-los, não olvidá-los. O mérito está em seguir avante na superação de si mesmo. Olha que coisa. Não é superar esse, aquele, o vizinho, alguém. Não, é nós mesmos. Lembra quando a gente falou que nós somos a melhor versão agora nessa encarnação? É isso, é essa superação, é dia a dia, né? É seguir adiante. A gente tem uma mensagem, não sei se já lemos, alguém me lembra aí se eu li ou não, né? Que fala sobre tentativa, né? Sobre tentar, e aí fala que a vida não é uma corrida, é uma caminhada. Então, ninguém precisa ter pressa, ninguém precisa sair estabanado e derrubando tudo, correndo para superar si. Não, vamos com calma, a gente vai evoluindo naturalmente, né? Não precisa se matar para isso. Não é fácil, bem sabemos, algumas lutas e dificuldades internas de muitos de vós. Eles estão vendo a gente, então sabem que a gente tem os conflitos internos, tem as dificuldades, tem os obstáculos, mas estão vendo o esforço da gente. Contudo, toda vez que desperdiçar uma oportunidade de aprendizado por uma reclamação, é como se o sofrimento não lhe clareasse a visão para encontrar a saída de vossas noites mais escuras. Então, não vamos ficar reclamando, ficar aí lamentando, blasfemando, né? Não, o sofrimento está aí, vamos passar por cima, vamos lá, né? Porque senão ele vai obscurecer a nossa visão, vai ficar mais difícil ainda essas nossas saídas, né? Dessa escuridão, desses problemas que a gente ou envolve ou é envolvido, né? Ou se envolve ou é envolvido. As lamentações são como labirintos perigosos que nos aprisionam como concorrentes da tristeza e da dor. Estagnados, fracassamos e permanecemos ali, acorrentados. É necessário esforço próprio e boa vontade em buscar auxílio e socorro. E, mais importante ainda, desejar renovar-se. Então, é aquela atitude nossa, assim, sabe, de vamos buscar a renovação, vamos por iniciativa própria nossa, vamos buscar os recursos que a gente tem. Né? Atentos estejamos, meus irmãos, com as palavras, pensamentos e ações viciosas que nos cercam. Muitas vezes o silêncio é o remédio conselheiro, amigo, que auxilia vossas consciências no exame próprio em encontrar dentro de vós as causas, mas também a cura para toda a dor. Muitas vezes está ali dentro da gente. Então não vamos, nos sair do foco, né? Através de pensamentos, palavras, ações, discussões, comentários, né? Vamos buscar o silêncio interno e aí a gente vai encontrar certamente o motivo de tudo isso. Não olvidem o Mestre Jesus que nos ensinava as lições e não apenas com palavras. Isso que era importante. Jesus pode ser criticado, pode ser encontrado um monte de coisa, ninguém concordar com nada, mas tudo que ele falou, ele viveu. A moral que ele nos trouxe, essa está acima de qualquer coisa, de qualquer suspeita. Vira e mexe, eu me lembro do Cury. Como é que é o nome dele? Augusto Cury? Augusto Cury. Que ele, o que eu sei da história dele, é que ele era um ateu de carteirinha. E ele queria provar que Jesus era uma invenção da humanidade, que não existia. Ele se aprofundou e virou fã de carteirinha de Jesus. Depois escreveu vários livros a respeito. Então, ele percebeu como
como ele estava enganado, e como Jesus é uma personalidade ímpar, alguém que ninguém se equiparou a ele, né? Então, não ouvidem o Mestre Jesus, que nos ensinava com lições e não apenas com palavras, vivenciando, exemplificando, né? Enquanto ainda estacionarmos apenas no verbo e não movimentarmos as mãos em torno do trabalho do bem, muito tardaremos em compreender a fundo as lições do Mestre. É necessário amar, perdoar e servir. Esse é o grande desafio nosso. Nós já temos uma boa, assim, um bom volume de teoria, que a gente estuda, a gente lê, a gente está aí, né, ouvindo. Agora, o importante é a gente pôr a mão na massa, a gente pegar toda essa teoria e levar para a prática. E isso não precisa ser um Gandhi, não. Isso é no nosso dia a dia, ouvindo melhor, falando coisas adequadas, agindo de determinada maneira. Então, e não importa a profissão, que seja a nossa profissão, a nossa vida, aquela missão, né, de realmente fazer a coisa exemplar, né? Hoje e sempre seguimos convosco, em comunhão com Jesus, e que Ele vos abençoe. De uma amiga que a você estima e quer bem. Faltou alguma coisa aqui, né? Rosália. Então, é um ponto muito importante, que no finalzinho ela deixa bem claro. O que ela fala, ela deixa claro, é que nós estamos fazendo aquilo que precisa fazer, nós estamos voltados para o bem, eles estão conosco. Há um enxame de amigos espirituais compartilhando disso, porque o desejo deles é o mesmo nosso, é de evoluir, tanto individualmente, como em grupo, como humanidade. Então, todos nós precisamos uns dos outros, e eles também. Como nós precisamos deles, eles de nós. Então, nessa simbiose aí, a gente acaba tirando um lucro fantástico, que é o conhecimento, que é a melhoria, que é o que a gente precisa fazer. Bonita carta, né? Que deixa todo mundo em silêncio. Sim, muito bonita, muito bonita. Eu gostaria de falar uma coisinha para vocês. Estão bastante espíritos aqui conosco, necessitados de auxílio. E nós precisamos doar um pouquinho de nós para que eles possam todos serem auxiliados. Desculpa. Então, eu acho que nós recebemos tanto esta noite, vamos doar um pouquinho de nós, em benefício desses irmãozinhos que foram trazidos, lembrando que nós temos que doar de nós e não sentir a presença deles com os problemas que eles trouxeram. Outra coisa é que se eles foram trazidos é porque nós temos condições de ajudá-los, tá? Então é necessário que nós abramos o nosso coração para que a gente doe um pouquinho de nós em benefício deles. Porque eles vieram para aprender, mas também para receber um pouco, né? E assim, com a nossa vontade de auxiliá-los, nós vamos fazer com que eles se reergam para poderem encontrar aonde eles estiverem, né? E com quem estiverem, poderem encontrar uma forma de se ajudarem também, porque depende muito do esforço de cada um. E com certeza, nós também vamos ser auxiliados, porque estão conosco amigos sinceros, que nos querem muito bem.
que estão sempre conosco nos estudos, e eles vão fazer com que nós também recebamos. A partir do momento que nós vamos doar de nós, nós vamos também receber. Que eles estão apostos para auxiliar-nos a dar, mas eles estão estendendo as mãos nos dois sentidos, para os espíritos necessitados e para nós que também somos necessitados ainda e precisamos de forças para caminhar. É assim nessa alegria de estarmos reunidos, é assim com essa boa vontade, um bom ânimo que nos sentimos agora por termos recebido tão belas lições que com certeza vai fazer de nós melhores, e todos esses espíritos que nos cercam também vão sair daqui melhores. É assim, com essa alegria de estarmos juntos, doando um pouquinho de nós, aquela luzinha que temos tão pequenininha, mas nós, juntando essa luzinha um com o outro, nós vamos poder clarear a mente, o coração desses irmãozinhos necessitados que vieram nos buscar, sabendo que aqui encontrariam o remédio necessário para os seus males, que podem ser físicos, mas principalmente nesse momento são necessidades morais, mentais, porque já não possuem mais o corpo físico. É necessário que eles saibam que as dores físicas que sentem estão no passado de suas vidas e que agora eles podem e devem continuar somente aprendendo e recebendo mais e mais conhecimento para o crescimento. Eles estão livres de toda dor física e isso pode e deve alegrá-los. Mas nós pedimos ao Mestre Jesus por eles. Pedimos ao Mestre Jesus e à sua mãe, tão amorosa, tão gentil, que nos atende todos os pedidos quando nós olhamos para ela e pedimos o socorro. Vamos pedir a ela, então, nesse instante, que possa atender esses nossos irmãos, em nome de seu Filho amado, que possa esclarecê-los, que possa levá-los para uma escola ou hospital, se necessário, mas que eles possam sair daqui muito mais confiantes e melhores do que quando aqui chegaram em busca de ajuda. Esses nossos irmãos estão sendo levados e nós agradecemos porque fomos atendidos em nossos pedidos, mas que os nossos pedidos possam ir além desses irmãos que estavam conosco, possam ir até os irmãos que não estão conosco, nos hospitais desta cidade, aqueles que estão sofrendo, que estão nas ruas, nesse calor imenso, não tem um lugar onde se aconchegar. Muitas vezes estão com fome, que o Mestre Jesus possa alimentá-los de alguma forma, levando conforto para os seus corações, paz para suas mentes cansadas. E que esse nosso pedido possa ir ainda um pouco mais longe, aonde possa alcançar o nosso amor pelos necessitados de todo o mundo, que neste momento passam por dificuldades, por esses dias difíceis que convivemos junto com o Covid. Todos aqueles que estão
mergulhados na tristeza, na depressão, todos aqueles que estão mergulhados em pensamentos apavorantes sobre o futuro, que todos possam se acalmar com a tua presença, Mestre. Dê a eles a oportunidade bendita de te conhecer como nós estamos te conhecendo, para que as nossas vidas e a deles sejam melhores, para que o coração de todos eles se acalmem e tenham um bom ânimo para ver um futuro melhor. Esse futuro, Senhor Jesus, que tantas vezes o Senhor nos mostrou, é um futuro onde vamos entender todas as coisas, estarmos livres das dores, dos preconceitos, dos sentimentos menos dignos. Que possamos caminhar toda a humanidade, Senhor, e nós, fazendo parte dessa humanidade, que possamos caminhar um pouco mais depressa, para não sofrermos tanto. Vamos agradecer a presença desses amigos que voltaram as mãos sobre nossas cabeças, trazendo-nos o reconforto, principalmente da nossa saúde física, sim, que tanto precisamos, mas a emocional, Mestre querido, que nesses tempos tão difíceis precisa ser equilibrada. Abençoa, Senhor, esses nossos irmãos, abençoando-nos também, Senhor, que temos boa vontade de prosseguir. Que o Senhor nos una cada vez mais e que possamos estar sempre, sempre olhando para a frente, em busca deste conhecimento que vai nos fazer mais fortes para estarmos contigo, Senhor Jesus, na construção de um mundo melhor. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Luiz, Oi, posso falar uma coisa? pode? Assim, o Coral das Crianças está de novo. Que bom. E assim, o amor, essa prece da Verinha foi muito inspirada, mas o pedido fundamental nesse momento é para que todos nós, quando encontrarmos com alguém que esteja irritado, necessitado, alguém que esteja cometendo alguma coisa, fazendo alguma coisa ruim, esteja em sofrimento, reclamação, o que é que seja, que é para a gente evitar muito o julgamento dessa pessoa, porque são essas as que mais necessitam nesse momento das nossas vibrações de amor. Então, essas pessoas são as que mais sofrem. E quanto mais a gente vibrar por elas, nós também auxiliamos os amigos, os irmãos que as acompanham. Então, para a gente evitar se contaminar, de certa forma, com essas vibrações, porque a gente acaba trazendo isso para os nossos lares, a gente traz isso para o nosso trabalho, para a nossa convivência. E é muito importante a gente agradecer a Jesus a oportunidade do esclarecimento, mas para a gente vibrar no amor por esses irmãos, porque a tensão, essa ansiedade que muitos estão passando, também pelas influências, mas porque eles não conseguem, não porque eles não são merecedores, mas porque eles não sabem. E isso não fazem deles menores ou piores do que nós. Então, nós tendo conhecimento, precisamos vibrar por eles, que fazemos uma prece em silêncio, que podemos dizer palavras positivas, de encorajamento, que possamos dar um abraço, que possamos conversar, mas dialogar, às vezes com um olhar, com uma atitude,
com amor, com gesto, mas para a gente realmente doar esse amor, porque todos nós temos essa capacidade. É esse, assim, o pedido, o apelo, assim, que eu tô recebendo aqui hoje. Obrigada. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Acho que chegamos ao final. Noite maravilhosa. Obrigada a todos. Muito bom. Eu também achei, Marilene, a noite está sendo, esse estudo fechou com chave de ouro nós aqui. Isso. Muito bom. Boa noite a todos e obrigada mais uma vez. Boa noite. Um beijo. Obrigado. Um beijo. Gente, boa noite.